Paz do Senhor, amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos, se concentra agora no céu. Vamos orar? Bastante silêncio agora. Eleva o seu coração em Deus. Deixa nada te distrair. Esse é o momento da palavra. Esse é o momento de você orar e alinhar o seu coração com o que Deus tem para falar. Obrigado, Jesus, Espírito Santo, pela tua presença, por esse culto, por cada família aqui representada, por cada sacrifício, cada adoração ofertada a Ti. Eu entendo que o Senhor tem uma palavra para nós aqui essa noite. Nesse momento, Pai, eu te peço, alinha o nosso coração, que nós possamos sair daqui desse lugar supridos, providos pelo pão, pela palavra, e que essa noite nós possamos melhorar um pouco mais, a entender um pouco mais sobre o Senhor, sobre o céu, sobre a graça, e que nenhuma pessoa que entrou nessa noite saia daqui, Deus, sem receber aquilo que o Senhor preparou para ela. Nenhum de nós chegou aqui em vão, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para fazer uma grande obra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo de número 12. Romanos no capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do verso de número 1. Quantos homens nós temos aqui hoje? Dá um glória a Deus. Ontem foi tremendo, né? Cadê os homens que estavam aqui ontem no costelão? Dá um glória a Deus aí bem forte. Foi tremendo, né? Agora as mulheres estão me cobrando, Otto. Você tem que fazer um para elas também, né? Vai ter que fazer, né? Vai ser bom também. E esses homens agora parece que vai firmar a carcaça aí, viu, João? Agora o trem vai embora. Gente, capítulo 12. A partir do verso 1. Eu vou ler aqui, irmãos. Vou ler aqui na minha Bíblia. Versão NVI. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Escute, este é o culto racional de vocês. Verso 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse vai ser o versículo base da nossa conversa aqui, irmãos. Verso 2, viu? Depois o pessoal da mídia deixa ele aqui para mim. Vamos lá, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, que tenha um conceito equilibrado. Fala essa palavra aí, ó, equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada,
E se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 até o verso 41. Lucas, capítulo 10, verso de número 38 até o 41. Isso eu vou ler aqui com os irmãos, vamos lá. Glória a Deus, vamos ler? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus, irmão? Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Quem ficou aos pés, irmão? Maria. Marta, porém, estava ocupada com o quê? Corta esse fundo musical aí, irmão. Me ajuda aí. Isso, ficou bom. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu vou ler de novo isso aqui, irmão, volta lá. Olha como que foi a resposta aqui, irmão, de Jesus, ó. Marta, Marta. Vamos, toda a igreja? Marta, Marta. Ele fala assim, ó, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, nós lemos aqui o que Deus exige de um culto agradável, no capítulo 12. E aí eu pedi para deixar o verso 2, olha aqui o verso 2 de novo, dá uma olhadinha no verso 2 aí. Ele está dizendo assim no verso 2 de Romanos, né? Capítulo 12, verso 2. Pode deixar esse versículo aqui o tempo todo. Não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Pode deixar esse texto fixado aqui. O texto começa, o apóstolo Paulo, exortando a respeito de que aqueles que estão no Senhor Jesus, aqueles que estão em Cristo, irmãos, eles têm um novo jeito de viver. Porque o resto da humanidade, irmão, está vivendo por instinto, está vivendo de acordo com esse mundo, que apresenta para nós várias maneiras de viver que estão contra os padrões que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para que a gente vivesse. Você, quando é pequenininho, você não tem muita noção do que você vai ser quando crescer, né? E eu não sei se todo mundo, mas parece que sempre alguém me perguntava quando eu era criança assim, o que você vai ser quando crescer? Quem já recebeu essa pergunta aí? E aí a gente fala um monte de coisa, irmão. Eu tinha uma mania de falar que eu ia ser astronauta, né? Alguém podia ter falado para mim logo, né? Falar, menino, não tem como você ser astronauta, né? É impossível você ser astronauta. Mas eu lembro que eu falava para todo mundo que eu queria ser astronauta, sem saber o que era um astronauta, sem saber o que um astronauta fazia. Só via o desenho, é ou não é? A lua. E a gente imagina quando é criança que a gente tem que ser alguma coisa assim, né? Quem aqui falou quando era criança que queria ser bombeiro? Levanta a mão aí, vamos ver se tem algum bombeiro aqui. Meus coleguinhas tudo falavam que queria ser bombeiro, outro queria ser polícia, né? Médico pela influência dos pais, né?
Sempre você fala que quer ser médico, não imagina o que é 24 horas de plantão, né? Muitas vezes no hospital, sem dormir, né? Muitas vezes passando sufoco aí, os médicos que participaram da pandemia, né? A luta, e a gente fala, irmão, até quando a gente é jovem, a gente escolhe, faz algumas escolhas na nossa vida que a gente não entende direito qual é a escolha que a gente está tomando. E em Romanos 12, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra que esse novo estilo de vida, irmãos, ele não nos tira do mundo, ele não nos tira do nosso cotidiano, das nossas responsabilidades como pai, como esposo, como trabalhador, como cidadão, ele não tira. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está mostrando é que, apesar de todas as coisas que nós precisamos exercer na nossa vida, o cristão, ele não pode andar em conformidade, ele não pode andar de acordo, naquele ciclo que o mundo ensina a viver. Eu vou dar um exemplo de um homem justo na Bíblia, muito justo inclusive, mas que quando era jovem, mais jovem, tomou uma decisão muito errada. Ele tomou uma certa, as coisas começaram a prosperar, começaram a dar certo, lá na frente ele achou que estava com tudo e tomou uma decisão errada que custou o preço da sua família. O nome dele era Ló. Ele tomou uma decisão certa, porque ele falou assim: eu vou seguir Abraão, porque Abraão está com a palavra de Deus na vida dele, e eu vou colar nele, e ele vai prosperar, eu vou prosperar também, apesar de que Deus tinha dito para Abraão que não era para levar ninguém. Mas Ló viu que a bênção estava com ele e começou a acompanhá-lo. E a Bíblia diz que do mesmo jeito que Abraão prosperava, Ló também prosperava, ao ponto de que os pastores de Ló e Abraão começaram a entrar em contenda, porque não tinha água para todo mundo, para o rebanho dos dois beber naquele lugar. E aí Abraão faz uma proposta para Ló, fala: Ló, é o seguinte, nós, para a gente não desentender, a gente está entre família, eu gostaria que você escolhesse um caminho para você. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda, e a gente resolve o nosso problema, e a gente para com essa contenda dentro da nossa família. E Ló, achando que estava com tudo, ele observou a bênção a partir dos olhos humanos e não da bênção de Deus. Eu imagino, irmão Jorge, que Abraão já tinha percebido que Ló estava andando por vista e não por fé. E ele falou: eu vou pôr ele para escolher, e ele vai escolher errado. Porque Abraão sabia, irmão, que por lado das campinas que Ló escolheu, existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que vivia num nível de pecado horrendo na presença de Deus. Todo tipo de pecado, de imoralidade sexual tinha ali em Sodoma e Gomorra. E Ló, a palavra de Deus diz que no momento que Abraão fez essa proposta, ele deu uma olhada e ele viu que do lado de cá estavam as campinas lindas do Jordão, aquele pastinho verde, aquela coisa chique, do outro lado estava um deserto seco. E ele, pelos olhos humanos, uma decisão errada ele tomou e foi morar lá. Quando ele foi, apesar de ser um homem muito justo e abençoado, ele colocou a família dele numa grande prova, irmão. E agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Como eu disse, quando a gente é jovem, a gente toma algumas decisões erradas. Talvez, irmão, hoje você está vivendo a consequência de não ter estudado o tanto que deveria ter estudado. Talvez hoje você está vivendo, está tendo um salarinho hoje, você fala assim: eu podia tanto ter estudado um pouquinho mais, ter me dedicado um pouquinho mais, eu podia tanto não ter escolhido essa profissão aqui por teimosia, eu podia tanto não ter casado tão cedo, eu podia tanto, sabe, ter vindo para a igreja mais cedo. E apesar de tudo, irmão, Deus tem cuidado da sua vida, e Deus cuidou de Ló lá. Só que o que aconteceu? A palavra de Deus diz que apesar de Ló viver num lugar, irmão, onde mulheres estavam se deitando com mulheres, ele tinha todo tipo de pecado, depravação sexual lá. A palavra de Deus diz que apesar de Ló estar vivendo naquela cidade, ele não se conformava com a forma que aquela cidade estava vivendo na presença de Deus.
Mas esse não se conformar dele, irmão, não foi suficiente. Não foi suficiente para quê? Para salvar sua família. Porque as filhas dele, quando foram para lá, eram pequenininhas. E apesar de Ló conhecer a palavra de Deus, e ele não se conformar, as filhinhas dele foi se envolvendo, foi crescendo no meio daquela sociedade, foi aprendendo as culturas daquele lugar e não a do Senhor Deus. E quando Ló mais precisou de unir a sua família, quando ele foi fugir daquela cidade, porque Deus destruiu aquela cidade, a mulher dele se corrompeu, a palavra de Deus diz que ela virou, olhou para trás, e ali ela ficou como uma estátua de sal, naquela situação. Aí ele foi morar com as filhas dele. As filhas dele estavam tão corrompidas sexualmente, por causa do lugar que ele viveu, durante anos da sua vida, que no momento em que ele dormiu, depressivo, cheio, com o coração todo arrebentado de ter tomado aquela decisão quando era jovem, aquelas duas moças falaram: meu pai não tem descendência, deitemos com ele e daremos uma descendência a ele. E a palavra de Deus diz que aquelas filhas se deitaram com o próprio pai, porque estava acostumado, tinha se tornado normal aquele tipo de prática para elas, e elas se deitaram com o próprio pai, e daquela descendência de Ló surgiram os maiores inimigos do povo de Deus. Olha só, irmãos, como é terrível quando a gente toma uma decisão empolgada, muitas vezes com uma proposta, que aparentemente é promissora. Irmão, quanta gente eu percebo que às vezes tinha uma vida com Deus, abençoadinha, estava tudo certinho, Deus estava abençoando, aparece uma proposta indecente, às vezes de serviço, às vezes uma proposta que você vai ganhar muito dinheiro, às vezes uma proposta que vai te tirar da presença de Deus, e mesmo assim você vai lá e aceita, sabendo que vai dar problema, você vai lá e aceita, e a coisa vai desandando. E aí o apóstolo Paulo, talvez, quem sabe até se lembrou dessa história, e ele começa a escrever Romanos 12, trazendo a origem, irmão, para nós aqui. Olha o texto aqui, ele fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Apesar de Ló não se conformar com aquele padrão, ele levou a família dele a viver aquilo, a ter contato com aquilo. Meu irmão, deixa eu falar aqui um pouquinho com os pais. Meu irmão, não adianta a gente ficar ensinando os nossos filhos, isso não pode, aquilo não pode, cuidado com isso. Mas se a gente não começar a implantar essa cultura do céu dentro da nossa casa, irmão, não adianta você começar a dizer não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, se eles não estão olhando em nós, e não estão vendo a cultura do céu em nós, porque não vai adiantar. Porque aquilo que está lá fora, irmão, é muito mais forte para influenciar os nossos filhos, se a gente ficar falando não pode, não pode, não pode, porque não pode nunca deu certo. Quer que eu provo? Provo. O que Deus disse para Moisés? Não pode. Não matarás, não adulterarás, não farás isso, não. Você vê que Jesus não fala não. Jesus, no Novo Testamento, ele não fala não. Ele fala: Moisés dizia não faça, não pode, não pode. E aí Jesus falava: em verdade vos digo, façam assim, façam assim. E aí Jesus começa a trazer para nós, irmão, um grande ensinamento, que o não, ele não é capaz de sustentar você obedecendo a Deus. Não adianta dizer não, mas Jesus, ele trouxe uma cultura viva, um evangelho vivo, uma palavra viva, porque o povo estava olhando para o Velho Testamento, para as tábuas da lei, e não estava funcionando, porque quando ele chegava, eu gosto muito de um exemplo. Você já viu aquela graminha verdinha, aquele trenzinho regadinho, bonito, que às vezes tem num determinado lugar aí na cidade, é ou não é? Aí você vai chegando ali, está bonitinho, acabou de plantar aquele jardim, quem sabe tem até umas florzinhas. Aí você vai chegando assim, a hora que você vai pisar, tem uma placa. Está lá: não pise na grama. Aí a pessoa vê aquela plaquinha lá, às vezes sai, ou às vezes pisa mesmo assim. É ou não é? Isso era o Velho Testamento, era as 10 tábuas os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Estava dizendo: não façam, não façam, não façam, e mesmo assim o povo fazia. Quando o povo ficava olhando para o Velho Testamento, e agora Jesus, ele vem encarnado, a palavra de Deus diz que ele é a palavra
encarnada. É Ele que veio trazer um evangelho vivo. Ele é o pão da vida, Ele é tudo isso que a palavra de Deus diz. E aí o que acontece no Novo Testamento? Jesus, Ele não é que Ele arranca a placa e quebra a placa. Não, a placa pode continuar aí. A placa até pode continuar aí. Mas no Novo Testamento, Ele coloca uma placa dentro de nós, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que conduz o crente, que ainda que tire aquela placa lá daquela grama, quando ele vai pisar na consciência dele, o Espírito Santo fala: não pisa aí, vai estragar. Não joga lixo aí, vai sujar a pracinha aqui. E aí é dentro do coração que o Espírito Santo começa a trabalhar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele está tentando trazer de volta essa cultura, irmão. Uma cultura que muitas vezes o nosso entendimento de mundo não consegue implantar em nós de verdade. E ele fala: não vos amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. O que Deus precisa mudar na sua vida, irmão, não é a sua vestimenta externa, não é um terno, uma gravata, não é o seu jeito de falar, né? Não é falar gospel, né? A igreja não vai ser mais cheia do Espírito Santo se você ficar chamando o outro de: ai, meu abençoado, ou meu cheirosinho de Jesus. Isso aí não vai mudar. Tem que mudar, em vez de ser externamente, a mentalidade. E ele fala assim, para quê, irmão, que ele fala que tem que transformar a mente? Para que vocês possam experimentar uma coisa que vocês não experimentaram. Vocês não estão experimentando a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. E aí eu venho naquele exemplo que eu falei: quando a gente é criança, a gente tem uma ideia do que a gente vai ser quando crescer, totalmente desvirtuada do que depois acontece. É assim ou não é? Cadê eu sendo astronauta? Pode ser até que eu vivo no mundo da lua, tem hora, né? Mas astronauta eu não me tornei. E aí a nossa vida vai tomando alguns rumos meio diferentes. Olha só aqui, irmãos. Deus, Ele tem um propósito tremendo para cada um de vocês aqui. Deus não improvisou esse propósito. Deus não improvisou. Deus não está esperando. Sabe o que você acha que Deus está esperando assim? O que será que vai ser desse filho meu? Será que Ele vai escolher? Né? Deus já escolheu, irmão. Ele tem um propósito poderoso para a sua vida. Só que às vezes, o que acontece? A gente se afasta desse propósito. E o Evangelho, essa noite, especialmente essa noite que eu estou pregando essa palavra, ele quer te trazer para o verdadeiro culto a Deus, para o verdadeiro momento em que você se coloca diariamente, constantemente, e em todo o seu dia, não somente no domingo aqui para adorar o Senhor. Porque você pode muito bem, irmão, participar de culto domingo, quarta-feira, quinta-feira, está em todas as participações desse culto. Só que lá fora, irmão, existe um culto diário que talvez você não está exercendo na sua vida. Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Foi bem aqui que Jesus resolveu passar um tempinho. E aí Jesus começa a fazer, não fez liturgia. Por quê, irmão? Não fez liturgia, não tinha abertura, não tinha o momento do dízimo, não teve o louvor. Jesus sentou de maneira bem natural, como alguém que chega lá na sua casa e senta. É ou não é? Como senta na pracinha. Quem sabe Jesus estava ali até comendo uma pipoquinha, né? E a palavra de Deus diz que Maria sentou pertinho de Jesus, ficou ouvindo ele falar. Jesus estava ensinando as coisas, só que para Marta, que era mais religiosa, o culto ainda não tinha começado. E aí ela estava ali, andando de um lado para o outro, limpando as coisas, porque ela estava muito mais preocupada com as visitas. Se o povo estava olhando que a casa dela estava arrumada, se reparou no arranjo, se reparou, sabe, das coisas internas ali que o povo estava vendo, e Maria estava sentadinha, ouvindo Jesus na simplicidade, Jesus falando uma palavra que talvez ninguém estava prestando atenção, e Maria estava ali buscando, extraindo ali daquela talvez a palavra mais simples. Sabe que eu posso até pensar aqui, Lucas, que podia que Jesus nesse momento estava pregando uma palavra tão simples que não foi nem relatado aqui o que ele estava pregando, só falou o que ele estava falando. Para todo mundo ali, irmão, que às vezes estava esperando uma grande mensagem como o Sermão do Monte,
Talvez uma palavrinha tão simples que eu vejo que alguns irmãos preferem, quando a palavra tem toda, né, uma estrutura teológica, né, e às vezes vem um irmão aqui mais simples, uma pessoa mais simples falar a palavra de Deus, você nem presta atenção, não está muito interessado em ouvir, porque você prefere que o pastor Régio prega, ou um outro pregador fala, e a gente não deixa de receber aquela palavra de Deus ali, genuína, que às vezes uma oração de uma pessoa simples está fazendo, que poderia curar a sua vida, libertar a sua vida, transformar a sua família, te dar uma direção, porque a palavra de Deus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Uma palavra simples, cheia de unção, é melhor do que um mestre teológico que não tem a unção de Deus e não vira nada. Glória a Deus ou não? E aí Maria estava lá, Jorge, sentadinha ouvindo Jesus. Aí Marta já chegou, né, rodando a baiana, como diz o outro. Rodando a baiana, falou: Jesus, o que é isso? O senhor não se importa que eu fique aqui cuidando do trabalho? Agorinha vai começar o culto. Agorinha vai começar o culto, o senhor não se importa, fala para minha irmã que é para vir me ajudar. Aí Jesus fala para ela uma coisa, irmão, que vai trazer uma grande lição para muitos de nós. Ativismo. Irmão, muitos de nós estamos igual Marta. Nós estamos deixando passar na nossa vida os momentos mais importantes. Mais importantes. Você não está olhando no olho do teu filho está crescendo. Você não está dando a devida atenção àquele avôzinho, aquela avózinha, que cuidou tanto de você quando era pequenininho, que te ama tanto, que gosta tanto de contar uma história repetida tantas vezes. Sabe aqui, pelo menos meu avô era assim. Ele contava uma história, contava a mesma depois, um mês depois ele contava a mesma. Às vezes aquela piada, às vezes era piada, ele gostava de uma piadinha, ele contava e eu sempre fazia questão de rir de novo. Eu sempre fazia questão de escutar de novo, como se fosse a primeira vez, porque Deus já tinha colocado no meu coração que é passageiro, e passou. E como eu gostaria que ele estivesse aqui, para me dar um abraço, um beijo, e aí eu me lembro dos momentos que eu de fato tomei aquela decisão, de às vezes sentar na calçada com ele, quando eu era menino, e ele ficava ali, às vezes nem conversava, ele era muito sistemático, mas eu passei um tempo que eu não me arrependo de ter passado. Eu não me arrependo de ter dado aquela atenção para ele, de ter dado atenção para o meu filho naquele momento, para minha filha. Por quê, irmão? Porque essas de fato são as coisas mais importantes da nossa vida. O momento em que Deus está falando conosco, o momento da oração, a gente fica doido para levantar e ir embora, mas aquele é o momento de Deus para a sua vida, que ninguém vai tirar de você. Marta, nesse momento falou: Jesus, o senhor não se importa que ela não trabalhe aqui, me ajude. Jesus virou para ela e falou: Marta, Marta, com carinho, falou ou não falou? Marta, Marta, para com isso. Você está inquieta e perturbada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado. Eu vou te perguntar aqui, irmão, onde que você está concentrando a maior parte do seu dia? A maior parte do seu tempo? Vai passar, irmão. A vida está passando muito rápido. E se você vier por Romanos 12, você vai entender o que realmente é bom, agradável para Deus, o que é perfeito. É viver a vida, irmão, da forma como a palavra de Deus diz que Deus te criou para viver. Você olhou para o céu hoje, irmão, viu tanto que o céu estava bonitão? Deu aquela contemplada naquela criação tremenda e falou: uau, Jesus é forte demais. Olha, tem gente que tem mais de mês aqui que não tem coragem de olhar para o céu, mas o celular está lá, queimando suas vistas, né? Você sabe o que acontece? Nós estamos deixando passar o bom, irmão. Ninguém tem mais paciência de ouvir ninguém. Você não tem paciência de ouvir a história daquele vovozinho? Não tem. É um amigo que às vezes está doido para abrir o coração para você, mas você não tem paciência. Você não tem tempo mais para as pessoas. O relógio continua rodando igualzinho a 100 anos atrás. E o povo tinha um negócio de compadre, de comadre. Ia na casa, levava um queijo, sentava, tomava um café. E a conversa ia, já virava, era janta. Né? Pastor Maronei, lá de Alto Garça. Ele abriu a igreja do zero, igual nós aqui, irmãos, em Mineiros.
E eu tinha em torno aí de uns 16 anos, e ele não tinha tocador lá, eu fui ajudar ele a começar a igreja de Alto Garça. E o Mauronei me ensinou a ser pastor, sabe? Sabe como que ele me ensinou a ser pastor? Eu não aprendi, não dei conta de aprender isso, não. O Mauronei levantava cedo e já ligava para um irmão, para ver se visitava ele bem no café da manhã. Aí não, nós começava e ele me levava junto e eu ficava observando. E o irmão servia um queijinho e ele ia conversando. Ia dando a hora do almoço e esse Mauronei nada, esse pastor nada de levantar para nós ir embora, e eu agoniado. Aí eu começava a perceber que ele estava esperando o almoço. Aí chegava o almoço, ele comia, e assunto vinha assunto. E a igreja, irmão, não tinha muito dele ter que ir na casa de muita gente, porque a igreja está começando, só tinha uns 3 irmãos. Então era um por dia, sabe? Aí dava 3 horas da tarde, ele lá firme. Irmão, quase que esperava a janta, né? E eu brinco com ele até hoje isso. Eu falei, rapaz, e eu falava para ele, pastor, vamos embora. Ele falou, pastor tem que ser igual o pombinho, onde sentar está comendo. Ele falava isso para mim, né? E eu não aprendi isso aí, eu tenho dificuldade com esse negócio de estar indo de casa em casa aí, né? Mas, irmão, uma coisa que eu acho interessante é que naquela época, né, o povo era muito receptivo, gostava que a gente ia na casa deles para ouvir, para conversar, tinha tempo, não era aquela loucura, não tem tempo para nada, conversa que não tem tempo, irmão. Conversa que você não tem tempo. Dá uma olhadinha no seu Instagram lá, tem um negócio lá que mostra quanto tempo você passou por dia naquele negócio. 6 horas, 4 horas, você entra em desespero. Nós fez o jejum, acaba amanhã, né? Ou depois da manhã, hoje é que dia? Amanhã acaba. Jejum de silêncio, 21 dias sem rede social. Teve gente que entrou aí, é ou não é? Então, irmãos, nós precisamos aprender a valorizar os momentos que não vai ser arrancado de nós. Quanto tempo, irmão, faz que você não para de tudo ali para curtir um dia tranquilo? Eu lembro, Gesiel, um tempo atrás o povo sentava nas cadeirinhas de fio, eu nem vejo essas cadeirinhas mais, parece que eliminaram essas cadeirinhas, aconteceu alguma coisa com essas cadeirinhas, você não vê mais umas cadeirinhas de fio, o povo sentava na porta da rua e ficava lá, fazendo o quê? Nada. Tem hora, irmão, na nossa vida que a gente tem que sentar e não fazer nada, só que você não consegue mais não fazer nada, você começa a ficar agoniado, por quê? Por causa disso aqui, ó. Você fica agoniado, só você sentar numa cadeirinha, a mãozinha já... Tira isso aqui e senta numa cadeirinha, eu quero ver quanto tempo você tem coragem de ficar sentado lá. Por quê? Porque o mundo está dizendo, corre daí, rapaz, você vai ficar pobre, você vai passar fome, olha, vai fazer alguma coisa, olha, você está errado, está todo mundo correndo, está todo mundo viajando, está todo mundo passeando, está todo mundo ganhando dinheiro, olha, e aí seu coração vai entristecendo, vai cair numa rotina esquisita, irmão, você vai deixando a sua vida passar, envelhecendo, você nem está percebendo, que aquilo que realmente importa, irmão, é o simples, é o cafezinho lá de boa, tranquilo, é aquela meditaçãozinha, é abrir a Biblinha aqui, ler um versículo que seja, e viver uma vida tranquila, abençoada, irmão. É difícil, por causa disso aqui, ó, padrão do mundo, mas o apóstolo Paulo fala muito tremendamente aqui, que nós precisamos aprender a entender o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito para Deus. E isso, irmão, envolve equilíbrio. Quem está lembrando que nós lemos isso aqui, não lembra? Equilíbrio. Deus não quer, irmão, que você larga seu serviço e vem para a igreja passar 24 horas aqui. De jeito nenhum. Paulo fala que o camarada vagabundo, ele tem que caçar um jeito de trabalhar. E viver, trabalhar abençoadinho e cuidar de pagar suas contas, porque tinha muito escorão na igreja. Os irmãos trabalhavam e ele ficava lá meio de pedinte, né? Vivendo. Tem uns irmãos que acham que viver da obra é isso. Não, eu quero ser músico para me viver da obra. Não, eu quero ser pastor para viver da obra. O cara acha que não tem que trabalhar, não, né? A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. E aí o que acontece, irmão? O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala que nós precisamos ter equilíbrio acerca de tudo na nossa vida. Todo extremo é pecado. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, se você tem algum extremo, você está errado. Esporte demais, está errado.
Caseiro demais, está errado. Crente demais, está errado. Pastor, o que é isso? Ué, ninguém suporta. Quem que aguenta? Crente, não existe isso, irmão. Crente, 24 horas crente. Você não é. O que é isso, rapaz? Isso é religiosidade. Você tem que ter equilíbrio. Sabe por quê? Porque se você for crente demais, sua família faz uma festa e eles não são crentes. Você não vai porque você é crente demais. Aí você chega lá, você é crentão demais. Aí você senta lá e fica isolado, porque você só fala da palavra de Deus. É só palavra, é só Bíblia, é só Bíblia. É Bíblia cedo, é Bíblia na hora do almoço, é Bíblia de noite. Você é crente demais, irmão. Deus não vai usar um crente demais, porque crente demais é hipócrita. Ele quer ser melhor do que os outros. Ele não consegue acessar o coração das pessoas comuns, porque ele é tão santo, que ele vai chegar lá, parece que é Deus que chegou. E não é Deus amoroso, não é o Deus que salva, não é o Deus que vai trazer cura, é o Deus juiz, é o Deus do julgamento, é o Deus com olhos de fogo do dia do juízo final. Deus não te chamou para julgar ninguém, vai cuidar da sua vida. Deus não te chamou para estar preocupado, meu irmão, em ficar dando pitaco na vida de ninguém, não, irmão. Você precisa dar o seu exemplo, cuidar bem da sua vida, como o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo. Muita gente não dava muita trela, não, mas o apóstolo Paulo falou: Timóteo, cuida da sã doutrina e da tua própria vida. O que ele falou para Timóteo? Timóteo, para de se meter em assunto alheio, para de ficar de tititi com os irmãos falando da vida do outro. Fala assim: cuida da sã doutrina da palavra de Deus e cuida da sua própria vida. Fazendo assim, tanto você quanto os outros vão ser salvos. Porque vai olhar para a tua vida, você tem uma palavra de Deus, mas no momento oportuno. Não é toda hora, não. Não é ficar pregando a Bíblia toda hora, a palavra de Deus toda hora, não, irmão. Conversa assunto normal. Você é um ser humano normal. Você tem que estar lá na faculdade, conversar assunto normal. Você tem que estar lá na sociedade, no trabalho, conversar assunto normal. Mas assunto normal, sendo um exemplo, sendo o melhor da empresa, sendo a pessoa que mais trabalha, sendo aquele que mais serve, porque no momento lá oportuno, uma pessoa vai falar alguma coisa, aí vai chegar o momento da palavra chegar. E aí ele vai falar assim: ó, mas eu nem sabia que você era crente, eu via que você é diferente, porque você tem um testemunho bacana, e aí a palavra de Deus, quando você fala, tem autoridade. Maria, irmão, ela foi citada na Bíblia até como prostituta. Mas todas as vezes que cita Maria na Bíblia, ela estava além de Marta, porque Marta estava tão preocupada com as coisas dessa vida, e Maria, irmão, ela foi tão perdoada e amada por Deus, que ela decidiu, apesar de ter que fazer tarefas comuns, se concentrar naquilo que realmente era importante, que é a adoração a Deus. Aleluia. Irmão, eu quero fazer um apelo a essa igreja. Sabe, trabalhe, prospere, tome decisões certas. Cuidado com as decisões erradas que você está tomando. Você não tá, tem gente que está passando um embaraço na vida, está falando que é o capeta. Você que escolheu. Você imagina lá na frente, falar: ai, minhas filhas, está tomada por demônio. Agora está, foi você que levou elas para morar lá. Não adianta agora você ficar culpando o diabo. Seja homem, irmão. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Você está vendo que você entrou no embaraço e está passando por uma dificuldade, está colhendo o que plantou, se levanta e passa a plantar outra coisa, porque daqui a pouco a colheita boa chega. Vocês não entenderam, eu acho que ninguém entendeu aqui. Irmão, Deus te chamou para colher coisas tremendas e abençoadas, mas eu faço esse apelo, irmão, cuidado com o ativismo. E tem gente que está numa atividade, toda hora está ocupado. Aí você vai ver, está numa miséria, irmão. Não vira nada, não está ganhando dinheiro, e está nessa ocupação. Vai orar, irmão. Vai buscar Deus, vai cuidar da palavra, porque esse é difícil. Então, por que você está trabalhando tanto para quê? É ou não é? Estou dizendo o seguinte, irmão. Não adianta nada ficar que nem doido, que nem barata tonta, tentando acompanhar o mundo. Deus te tirou daí. E Ele está te levando para um lugar tremendo. E Ele disse e está afirmando para a igreja: se você buscar primeiro o reino dos céus, termina o texto para mim, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se você colocar Deus na frente, não tem jeito de você viver na miséria. Se você colocar Deus na frente, tiver humildade, irmão, para aprender, com mansidão, com humildade, aquilo que Jesus tem para ensinar, não tem jeito de você padecer, não. Eu tenho convicção que Deus tem uma bênção especial para você aqui essa noite. Curva a sua cabeça e ainda de olhos fechados, eu quero orar por você, e a gente vai finalizar aqui, mas eu queria que você meditasse um pouquinho, irmão. Onde é que você está gastando sua energia? Pouquinho na palavra de Deus, pouquinho na igreja, pouquinho no serviço da obra de Deus, muitão num monte de coisa que não está virando nada. Se você vencer nesse mundo, vai ser muito legal, muita gente vai falar de você. Se você for uma grande personalidade na sociedade, muita gente vai lembrar de você um tempo. Mas o que é eterno ninguém te tira. Tem muita gente famosa, irmão, que passou. Tudo que tem a ver com esse mundo passará. Mas aqueles que confiam no Senhor, esses vão morar na eternidade. Eles vão viver com Deus. Pastor, mas eu sou tão falho e tão pecador. Melhore um dia a mais. Melhore um pouquinho mais, irmão. 1% a mais todo dia. Se converta um pouquinho mais. É um processo essa conversão, irmão. Tem hora que o velho homem está querendo ressuscitar, a gente quebra ele no cacete e volta ele para o lugar. E é assim que vai, irmão, até o dia do Senhor. Então, para você ser crente não é difícil demais, não. Ser religioso é muito mais difícil do que ser um cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro cristão, irmão, quando ele erra, ele clama a Deus e fala: Deus me sustenta, me socorre, porque eu não dou conta. E ele é dependente de Deus. O que está faltando nessa igreja é ser um pouquinho mais dependente de Deus e menos dependente do governo. O que está faltando nessa igreja aqui é você ser um pouquinho mais de oração e confiamento nas suas mãos, na sua estratégia, no seu conhecimento, no seu diploma. O que está faltando para essa igreja aqui é o povo ser um pouquinho mais fervoroso, porque quando precisa fazer alguma coisa para o mundo é uma animação, mas quando é para Deus é uma dificuldade, é uma canseira, é uma ocupação. Meu irmão, aprenda, muda a sua mentalidade, e então vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, eu oro pela tua igreja, abençoa o teu povo, que essa palavra possa ficar cravada no nosso coração como um punhal, em nome de Jesus, e a gente colocar em prática e começar a viver o simples e receber e guardar a boa parte para a glória de Jesus. Amém. Se você recebeu de Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha, né? Palavra abençoada, palavra que nós possamos, né, guardar nos nossos corações, né? Estar colocando em prática no dia a dia, amém? Senão nada adianta a gente ouvir a palavra do Senhor se não colocar ela no dia a dia, né? Na nossa conduta, né? Onde é que nós estejamos, né? No nosso trabalho, aonde que nós passarmos, né? Nós temos que ser bênção, né? Para estar abençoando, amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé para estar encerrando o culto dessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa rica, meu Pai, oportunidade de estar aqui na Tua Santa Casa, para aprender mais do Senhor, meu Pai. Que essa palavra venha ficar, meu Pai, guardada nos nossos corações, meu Pai, no dia a dia de nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, onde nós andarmos, meu Pai, nós estamos praticando, fazendo, meu Pai, a vontade do Senhor, em o nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, meu Pai, que o Senhor venha levar, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, os nossos lares, meu Pai, e debaixo da Tua proteção, meu Pai, ajude a cada família, meu Pai, ajude a cada um que veio aqui, meu Pai, a estar esforçando, meu Pai, de fazer, meu Pai, a Tua vontade no dia a dia, em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Levanta a mão assim bem alta, que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje, amanhã e sempre, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Está encerrado o culto em nome de Jesus. Aleluia.